Vamos ler somente o versículo 1 e o versículo 2. A Bíblia que eu vou ler é da King James, talvez seja um pouco diferente da sua, mas o sentido com certeza é o mesmo. Diz assim: se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Aí vai até o versículo 14, falando sobre as bênçãos de Deus, sobre quem obedece fielmente, sobre quem ouve a voz do Senhor. E nós vamos falar alguma coisa a respeito do que Deus tem procurado em nós e o que Deus quer fazer em nós. Uma das maiores dificuldades nossa, do ser humano, é obedecer. Nós só somos difíceis para obedecer a lei de trânsito. Nós somos difíceis para obedecer muitas leis que são colocadas para nós, porque nós temos a tendência de sermos presunçosos, arrogantes, autossuficientes. Nós não achamos que é bem assim, não é verdade? Por que existem tantas leis? Por que existem tantas regras? Porque é difícil obedecer. E aí, quando botam uma placa, simplesmente uma placa de 60 quilômetros, e você vê que não tem um pardal, um radar, você não está nem aí para a placa. Amém? Mas se tem um radar e vai mexer no teu bolso, uma multa de 80, 90, 100 e poucos reais, você freia desesperadamente. Porque nós temos essa tendência. O ser humano tem essa tendência. Eu, de vez em quando, levo multa, porque eu esqueço de ver o radar. Né? Mas isso acontece entre nós aqui. Né? Entre os legisladores, entre nós aqui, né? Entre você com os seus familiares, você lá no seu emprego. Isso sempre acontece, essa falta de obedecer, essa falta de obediência. Isso acontece. Agora eu fico imaginando como isso não acontece ainda mais em relação a Deus. Como que isso não piora? Quando nós temos algumas regras, alguns mandamentos, né, que nós lemos aqui, que Deus determina, como isso é tão mais complicado? Porque nós não estamos vendo Deus. Mas existem, como tem a multa de trânsito, existem consequências. Para quem cumpre, consequências boas. E para quem não cumpre aquilo que Deus quer. Você pode ver que você que é um estudioso da Bíblia, amém, tão fraco, irmão. Mas eu estou pela fé. Israel, enquanto Deus estava agindo com Faraó, isso é interessante, quando ele estava agindo com Faraó, querendo tirar eles do Egito, eles estavam gostando. Era maravilha. É como aqueles 10 leprosos que foram curados, todos os 10 ficaram maravilhados com Jesus. Com certeza saíram dali dando glória a Deus, dizendo que Jesus é bom, que Jesus cura. Mas somente um quis ficar. Somente um ali quis ficar. Então, quando o povo de Israel, que estava no Egito, começou a ver o agir de Deus ali, eles ficaram empolgados. Eles ficaram maravilhados porque aconteciam as coisas somente no lado onde os egípcios estavam, mas onde eles estavam, não acontecia nada. Estavam bem protegidos. E assim é o ser humano. Enquanto nós vemos o agir de Deus nas nossas dificuldades, nós damos testemunho em tudo. Aquele rapaz que deu testemunho aqui, Nilson, está aí? Então, veio o rapaz aqui, nós abençoamos ele na rua, tiramos ele da rua, arrumamos um lugar para ele morar, pagamos o aluguel, sumiu, não sabe onde está. Deu testemunho aqui. Né? Então, o ser humano é assim. Não estou dizendo que você é assim, estou falando da raça humana.
nós temos essa facilidade, porque enquanto nós estamos vendo Deus agir nas nossas necessidades, nós estamos gostando e damos testemunho, ficamos felizes da vida, porque Deus então está demonstrando amor, e Ele é amor, diga, Ele é amor. Então isso era muito bom, isso é muito bom, e como Israel viu aquilo, poxa, Deus é poderoso, Ele é muito bom. Só que depois que eles saíram do Egito, depois que eles saíram dali, algo que eles queriam muito, porque Deus desceu, porque ouviu o gemido deles, está na Bíblia, porque ouviu que eles estavam passando por uma perseguição, estavam sendo castigados como escravos, estavam trabalhando demais, havia um peso de Faraó, eles começaram então a clamar. Só que depois que eles saíram do Egito, que atravessaram ali a zona de perigo já tinha passado, o Faraó tinha morrido, o pessoal de Faraó tinha morrido no mar, eles já tinham ali, eles começaram a não aceitar tudo o que Deus falava. Enquanto Deus estava agindo, glória a Deus, aleluia. Depois que se livraram daquilo, eles já começaram a não aceitar tudo o que Deus falava com eles. Pergunta a pessoa que está perto de você, isso acontece com você? Logo de cara, Deus falou para eles olharem, porque Deus tinha falado que ia dar uma terra para eles. Eu não creio que Deus ia dar uma terra ruim. Amém, pessoal? Não creio que Deus ia chegar e botar eles lá para eles morrerem. Eu não creio nisso. Então, quando Deus falou para Moisés, arruma 12 homens, um de cada tribo, manda espiar a terra. A primeira rebeldia deles, já voltaram de lá, 10 voltaram de lá dizendo, em outras palavras, Deus não é tudo isso que falou não, porque Ele quer que a gente morra lá. Lá tem gigante. Nós vamos morrer lá. Então, a primeira rebeldia foi aí. Isso, irmãos, isso revela que o homem interior é difícil de ser domesticado. Nós somos difíceis de ser domesticados, por isso necessitamos do Espírito Santo. Nós somos complicados, por isso precisamos de Deus. O ser humano é difícil de ser entendido e de ser dominado por coisas boas, ele sempre procura pegar aquilo que é ruim, aquilo que é perverso, aquilo que deixa pessoas magoadas, aquilo que deixa a vida dele transformada para o mal, porque, na verdade, o que acontece é que a nossa vontade nos domina. A nossa vontade, a vontade do homem, ela acaba nos dominando. E enquanto a nossa vontade estiver prevalecendo, enquanto a nossa vontade estiver no controle, nós não teremos a direção, o caminho e destino de Deus. Enquanto a vontade do ser humano ela estiver no controle dele, ele não vai ter a direção, o caminho e o destino de Deus. Porque ele não vai aceitar muitas coisas. O homem tem a tendência de aceitar aquilo que ele acha que é bom. Aquilo que ele não acha que é bom, nem se Deus mandar, ele não faz. Diga à pessoa que está perto de você, eu não sou assim não, eu faço, fala para ele. O destino inicial que Deus havia traçado para o povo, no início ali, era um lugar chamado Terra Prometida, aquilo era o início de tudo. E para chegar lá, na Terra Prometida, era necessário o povo acatar a direção dada por Deus. Era necessário acatar isso. Por isso que todos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, tirando Josué e Calebe, morreram no deserto. Porque para chegar onde Deus tinha falado que eles iam chegar, eles tinham que acatar tudo aquilo que Deus estava direcionando a eles. Todas aquelas coisas, o sucesso da jornada deles, dependia da disposição deles obedecerem a Deus. O sucesso da jornada do homem na terra hoje, para chegar ao destino que chama salvação, o sucesso dessa jornada chama-se obediência. Obedecer aquilo que Deus tem falado e que você já ouviu. E se não ouviu, vai ouvir hoje um pouquinho.
Sabe, o livro de Deuteronômio seria como se fosse a Constituição Federal de Israel. Nós não temos a nossa Constituição Federal? Era como se fosse a Constituição Federal de Israel. Nesse livro está contido tudo que Deus determinou para que o povo vivesse debaixo daquilo ali. E aqui são os mandamentos, aqui tem como se faz as festas, como se fala dos homens, das mulheres e tudo que está constituído ali. E como toda Constituição, como todo preceito, nesse livro de Deuteronômio, existem consequências em caso de descumprimento e em caso de cumprimento, como eu falei. Tem consequências boas e tem consequências ruins. Se você pegar as consequências boas, ela vai do versículo 3 ao 14. Mas se você pegar as consequências ruins, vai do 16 até o 44. Tem mais consequência ruim do que boa. Olha a coisa. Vocês já leram esse Deuteronômio 28? O pessoal lê. É tremendo. E lá, como esses 2 versículos que nós lemos, em caso de cumprimento, né, o povo seria exaltado, diz a Bíblia. O Senhor falou com eles, vocês serão exaltados. Deus iria exaltar, eles iriam ser acompanhados de inúmeras bênçãos, por causa do cumprimento disso. O destino final para Israel, com certeza não era a terra prometida. Aquilo era uma parte daquilo que Deus tinha para eles. Aquilo era algo que estava iniciando, Deus tinha e ainda tem. Deus tinha e ainda tem um plano. Mas o tempo para cumprir os planos de Deus e o próprio cumprir de Deus estava dependente da obediência. A história de Israel não acabou, irmãos, sabia? Continua até hoje. Desde a saída do Egito, a história de Israel continua até hoje. E vai chegar o momento em que Jesus vai voltar e vai sentar no trono em Jerusalém. O destino final, preste atenção nisso, o destino final de Israel não era a terra prometida. Na verdade, aquilo ali era o pontapé inicial que Deus estava dando para eles. Muitas das vezes isso acontece conosco, muitas das vezes acontece de a gente aceitar ou acreditar no destino final de algumas coisas na nossa vida, mas Deus tem outros planos, Deus tem coisas maiores. Deus tem muitas coisas ainda. É como se, sabe aquela pessoa que se formou, né? Ela luta, ela estuda, ela se forma, e ela acha que já alcançou o sonho, mas não é isso aí. Na verdade, é a partir da formatura que as coisas vão acontecer. É igual a pessoa que casa, né, Marcos? Ah, me casei, agora é o fim. Não, não é o fim, é o começo de uma grande jornada. Então Israel o destino deles não era a terra prometida. Ali era o começo de uma grande jornada que Deus queria com eles. Em relação dos planos de Deus para nós, só iremos alcançar se formos obedientes à direção dele. Não estou falando da área secular, estou falando de relação a Deus. E para sabermos a vontade de Deus, devemos ser direcionados pela vontade dele, não pela nossa. Não sei se vocês já fizeram isso, mas quando vocês oraram, vocês não determinaram, Deus faz assim, faz desse jeito, faz assim, né? Está errado. Diga à pessoa que está perto de você, Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Porque enquanto a nossa vontade ela estiver muito aflorada, estiver no controle, preste atenção nisso, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus. Enquanto a minha vontade estiver no meu controle sobre mim, nós nunca vamos saber, eu nunca vou saber qual é a vontade de Deus, porque isso bloqueia, isso impede o agir de Deus. Ele quer fazer uma coisa. Qual o exemplo na Bíblia que a gente pode pegar isso, que tem consequências até hoje? A questão
de Abraão e Sara. Deus falou para eles, olha, vocês vão ter um filho. Ele disse, vocês vão ter um filho. Só que Abraão olhou para Sara, 89 anos. Sara olhou para Abraão, 90. O que eles fizeram? Arrumaram uma mulher mais nova. E aí Abraão se relacionou com ela e teve Ismael. Até aquele momento eles bloquearam a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era Ismael, a vontade de Deus era Isaac. Foi por isso que Deus pediu Isaac. Deus vai te pedir aquilo que Ele te deu, não aquilo que você fez por você. Diga amém. Deus vai sempre pedir algo a nós daquilo que Ele nos deu, não aquilo que você acha que é seu. É como na área financeira. Se você acha que são seus atributos, são suas aptidões que te dão os seus recursos, você jamais vai oferecer dízimo, vai dar o dízimo, ofertar, porque isso é seu. Mas se eu reconheço que é Deus que está me dando, é Deus que está me sustentando, é Deus que está me mantendo, é Deus que está fazendo com que o meu patrão continue comigo no meu trabalho, é Deus que está fazendo com que as pessoas me procurem para eu trabalhar, Ele vai me pedir e eu vou dar. Dá um sorriso, por favor. Então, quando nós não entendemos a vontade de Deus, e entender a vontade de Deus, eu quero dizer a vocês que não é fácil, mas é possível. Quando nós não entendemos a vontade de Deus, é porque não é aquilo que nós procuramos e é aquilo que nós esperamos. Vou ver se eu consigo explicar isso melhor. Às vezes Deus tem uma vontade de que não é aquela que a gente espera que aconteça, que a gente procura acontecer. Vou dar um exemplo bem chulo, bem pequeno. Eu quero comprar um carro, mas eu quero um carro automático. Isso nunca vai acontecer, tá, pessoal? Não é você ter o carro automático, que eu vou falar. Eu quero um carro automático, eu quero um carrão, não sei o quê, mas a vontade de Deus é te dar um Fusca, 14 mil reais, que o Thales quer comprar. Só que você está com a cabeça, sua mente, seu coração está no carro de lá, mas Deus quer te dar isso aqui. Porque esse aqui vai ser melhor do que o de lá, mas você não quer aquilo ali, porque não é isso que você quer, não é isso que você procura, não é isso que você espera. Você espera aquilo que você acha que é bom. Mas muitas das vezes a vontade de Deus não vai afetar, ou melhor, não vai encaixar com a sua vontade. E é por isso que muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Já viu pessoas que falam, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Não está mesmo. Não está mesmo, porque a mente dele não está ali, a mente dele está na vontade dele. Nós olhamos para a nossa vontade, não olhamos para a vontade de Deus. Tomamos decisões, muitas das vezes pela nossa vontade, não pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus às vezes demora para a gente entender. Porque o que a gente quer é que a nossa vontade prevaleça. E quando a vontade de Deus bate com a nossa, damos até glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso, Deus é bom demais. Mas quando ela não bate, nós não entendemos, ficamos confusos e desanimados, até pensamos em sair da presença de Deus. Até achamos que isso é mentira. Até achamos que esse negócio de servir a Deus, isso é uma furada. Por que acontece com aquela pessoa e não acontece comigo? É porque aquela pessoa provavelmente deixou a vontade de Deus alcançar a vida dela. Pela obediência. Preste atenção, quando Jesus entrou em Jerusalém, montando um jumento, a turma lá começou a gritar, Hosana,
Hosana, gritaram palavras de ordem. Né? Hosana, Deus nas alturas. Hosana em aramaico significa salve, por favor. O que o povo esperava? Esperava Jesus com aquela roupa de guerreiro, montado num cavalo de guerra. Só que Jesus entrou ali. E aquela turma que começou a dar gritos de ordem, hosana, folha de palmeira, fizeram ali festa. Os mesmos que fizeram isso, passado um tempo, gritaram: crucifica ele. Isso é mentiroso, blasfêmio, está dizendo que é filho de Deus. Só que ele não fez nada, ele não fez aquilo que a gente queria. Ele não nos tirou do domínio romano. Em outras palavras, não está isso na Bíblia, eu estou conjecturando aqui. Então, a mesma turma que gritava glória a Deus, aleluia, hoje grita, isso é mentira. Hoje vai para o Facebook, para as redes sociais e começa a esculhambar a igreja. Começa a falar mal de Deus, vira um ateu. Para aquela turma ali, Jesus não era o que tinha em mente. Eles tinham em mente Jesus como um rei, viria como um rei. O que eles tinham em mente era uma outra figura de Jesus. Isso eu trago para nós. Nós temos muitas vontades. E nós temos em mente aquilo que a gente acha que deve acontecer com a gente. Mas a vontade de Deus, às vezes, não é essa. Catuca a pessoa que está perto de você. Presta atenção, cara. A vontade de Deus, às vezes, não é essa. E nem por isso você deve gritar: vou embora. Vou me desviar, eu vou sumir. Porque Deus tem o melhor para mim e para você. Mas tem que obedecer. Deus tinha planos para eles aqui, levá-los para a terra prometida. Além disso, na jornada, eles seriam exaltados, essas coisas iriam acompanhar a vida deles. Versículo 13, esse versículo 13, eu recebi essa palavra, logo assim que eu me converti. Uma pastora veio e disse: Deus quer te manda eu te dar esse versículo. E veio: o Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda. Mas aí tem um se obedeceres aos mandamentos de Yahvé. No finalzinho do versículo, estareis sempre por cima, estareis sempre por cima e não por baixo. Em outras versões diz: te farei sempre cabeça e não cauda. Deus queria colocar, e quer ainda colocar, aqueles que obedecem a Ele por amor, cabeça e não cauda. Sabe o que é cauda? Ficar se rastejando no chão. Estaremos sempre por cima e não por baixo. Essa é a vontade de Deus. Eu creio num Pai que não vai me dar pedra se eu tiver fome, que Ele disse isso. Eu creio num Pai que não vai me desamparar nunca. Nunca. E quando eu morrer então em Cristo, aí vai ser melhor ainda. A Bíblia diz que é lucro. Eu peguei uma história que eu li. Tinha um grupo de pesquisadores, eles foram para o deserto estudar os cactos daquela área. Quantos tipos de... Sabe o que é cacto? Né? Aquele negocinho cheio de espinho que dá no deserto. Desenho animado tem muito isso. E quando eles estavam indo para lá de carro, o carro pifou. Como diz lá em Anápolis, deu prego. Não, prego é em Manaus, né? Belém, sei lá. Deu prego. Escangalhou. Teve uma pane lá e o carro parou. E aí tinha o chefe, né? O cara que era o líder daquela delegação ali, daquelas pessoas. E ele conhecia bem o local, ele tinha experiência, era o cara que já tinha ido por lá, um cara entendido. Então ele chamou a galera e falou assim: olha, vamos a pé, que logo nós vamos encontrar ali um lugar, tem lá um vilarejozinho, nós vamos chegar lá. Só que eles andaram, depois de andarem 2 dias, procurando esse lugar, eles descobriram que eles estavam perdidos. Descobriram que estavam perdidos. E o pior de tudo, a água tinha acabado.
Imagina você num deserto, sem água. Que desespero. O desespero tomou conta daquela galera ali, daquele grupo. Mas teve uma pessoa que olhou assim, um pouco distante, ele olhou. Cara, eu estou vendo um negócio lá, parece um oásis. Estou vendo uma árvore, um negócio. Quando ele falou aquilo, todo mundo ficou alegre, gritaram. Opa, vamos lá, todos ficaram animados, mas aquele cara, o líder, que conhecia a área, era experiente, ele disse, olha, isso não é um oásis, isso é uma miragem, vocês estão enganados. Só que aquela turma que estava animada, eles foram. E deixou o líder lá, eles foram. Quando chegou mais próximo, eles viram que era verdade. E aí beberam água, tomaram banho, fizeram a festa, mataram a sede, encheram os cantis de água, aproveitaram tudo, aquelas águas limpinhas, tomaram banho, sombra na palmeira. E aí tomaram, encheram os cantis, voltaram. E quando eles voltaram, encontraram o líder morto. O cara que sabia tudo, o cara que era experiente, que era o mais capaz. E eu vejo que a vontade de Deus é como aquele oásis no deserto. Muitos pensam que é uma miragem, mas é verdade. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus nunca vai te levar para uma miragem. Ele vai te levar para um oásis. Vai te levar para o lugar onde você precisa. Ele vai te levar para um lugar onde você necessita. Se é água, você vai tomar água. Se é fome, Ele vai te dar de comer. Se é uma família, Ele vai te dar uma família. Deus nunca vai nos levar para a miragem. Então, a vontade de Deus, muitas das vezes, é como aquele oásis no deserto. Que pessoas pensam que é uma miragem, elas param. Elas não prosseguem. Aquele cara, o líder da história, morreu porque havia entendido que o oásis era muito bom para ser verdade. Isso é muito bom para ser verdade. Sabe o que aconteceu? A mente dele não aceitou aquilo. É porque ele achava que não era. Ele nem arriscou, poxa. Ele nem quis se jogar naquilo. A experiência dele, como eu disse, o conhecimento dele impediu que ele reconhecesse o que estava bem perto dele, diante dele. Isso acontece muito com as pessoas. A experiência delas, o entendimento delas atrapalha a vontade de Deus. Atrapalha da pessoa alcançar a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse que a gente tem que renovar a nossa mente, para que a gente possa usufruir, entender, buscar e usar e receber a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos renovar a mente. O nosso intelecto, ele é muito bom para as coisas seculares. Mas quando se envolve coisas de Deus, irmãos, joga o que você tem de conhecimento longe. Porque senão tu vai achar que tudo é uma miragem. Tu vai achar que isso é um absurdo. Você vai achar o que está na Bíblia não acontece. Você vai achar que Jesus hoje não cura mais. Porque já tem remédio para tudo. Você vai achar que Jesus hoje não bota a pessoa muda para falar. Você vai achar que mulher que não tem como ter filho vai permanecer assim. Você não vai acreditar que Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Você não vai acreditar que você vai ser promovido esse início de ano. Pessoas não acreditam, porque a crise está aí. O intelecto está na crise. O intelecto está no problema. Davi, ele não olhou para Golias, ele olhou para Deus. O improvável aconteceu. Ninguém acreditava em Davi, só ele e Deus. Ninguém acreditava neles. Moisés não acreditava nele, mas Deus acreditou nele.
Falou, Moisés, tu para de falar besteira, tu é pesado de língua nada, tu vai lá falar com o faraó. Aí ajudou, levou o irmão, não tem problema. Então, quando nós temos essa questão do intelecto, da nossa mente, ela bloqueia isso. E eu penso, amados, que nós devemos deixar nosso conhecimento, nossas experiências de lado, para que possamos acreditar na vontade de Deus. Porque Deus, Ele faz coisas que até Deus duvida. Deus faz coisas que, cara, é impressionante. Deus faz coisas que nós nem conseguimos imaginar e às vezes achamos que é impossível. Sabe, o povo de Israel, eles deveriam deixar a Constituição Federal do Egito para seguir a Constituição Federal de Deus. Nós precisamos deixar aquilo que nós achamos para buscarmos aquilo que Deus pensa, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus pode fazer. Eu creio que Deus pode fazer uma mudança tremenda em nós ainda hoje. Diga amém, por favor. Hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu creio que Deus pode mudar a história do nosso estado, irmãos. Ainda hoje, eu não estou confiante no exército, eu estou confiante em Deus. Porque nós estamos orando e pedindo que o Senhor venha sobre a nossa terra. E Deus usa o exército, Deus usa pessoas, sim. E vai usar. Nós teremos, logo, logo, ótimas notícias. Confia. Você deve confiar que Deus tem um plano e que está querendo te revelar esse plano. Deus tem um lugar para você. Deus tem coisas para acontecer. Deus não é um Deus que faz uma vez e acabou, Ele vai fazendo. É passo a passo, diga passo a passo. Eu não acredito que Deus vai criar miragem para enganar ninguém. O meu Deus não é um Deus de miragem, é um Deus de milagre. Meu Deus não é um Deus de enganar, Ele é um Deus de certeza, Ele é confiar nele. Eu creio nisso e eu quero que você descanse na certeza que Ele não deseja te enganar e nem te confundir. Nós temos que deitar nessa certeza, descansar nisso. Ele não quer me enganar, Ele não quer me enganar. Deus não quer me confundir, porque Ele não é o autor da confusão. O apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 14, 33, Ele não é o autor porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. O meu Deus não é um Deus de miragem. E se eu ouvir a voz do Eterno, virá sobre mim e me acompanharão todas essas bênçãos. Ele não vai me enganar. Fala para a pessoa que está perto de você, Deus não vai te enganar. Sabe, descobrir a vontade de Deus para a sua vida, não é difícil. É meio complicado, mas não é difícil. Basta você tirar a sua vontade do controle. Tira a sua vontade do controle. E obedeça a direção de Deus. Diga a pessoa de novo para mim, simplifique as coisas. Eu já falei aqui, eu já falei aqui, mas vou falar de novo, né? Estão catalogando aí umas frases que eu falo sempre. E uma é essa, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Eu nunca tinha tido um carro zero. Um belo dia, eu decidi ir na concessionária da Fiat. Aí cheguei lá, a minha vontade era comprar o carro. Orei tudo, Senhor abençoa. Olhei o carro, bonitão. Na hora que eu estava lá, aí o vendedor, e aí, vamos comprar? Eu falei, não, eu vou pensar um pouquinho. Aí fui para casa. Aí o cara ligou no dia seguinte, o vendedor. Ficou ligando, acho que uns 5 dias, 4, sei lá. Só que na última vez que ele me ligou, falei, Senhor, eu acho que eu vou acabar comprando esse carro. Mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua. Olha como é que eu sou esperto, eu sou malandro. O cara me ligava todo dia, eu falei, Senhor, se ele me ligar amanhã é para eu comprar. Vou dar
uma de Miguel, vou dar uma de Miguel em Deus. Irmãos, o cara nunca mais me ligou. Fiquei chateado pra caramba. Confesso. Poxa, que coisa chata, eu queria tanto aquele carro. Eu ia comprar financiado, provavelmente eu ia me enrolar. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ou perfeita e agradável. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, eu sei que não é um bicho de 7 cabeças, é fácil. Não é muito difícil. Nós precisamos tirar a nossa vontade. Amém? Existe uma outra coisa que eu quero falar com vocês. A vontade de Deus, ela está sempre atrelada à nossa necessidade de depender dEle. Nós precisamos estar dependente e sabendo que a nossa necessidade é depender de Deus. E a dependência está diretamente ligada à obediência. Vou repetir. A vontade de Deus, ela está atrelada, ligada à nossa necessidade de Deus, de depender dEle. Quando eu dependo de Deus, a vontade dEle vem sobre mim. Amém? Quando eu entendo que eu dependo de Deus, a vontade dEle vem sobre mim. E para eu depender dEle, essa vontade dEle vir sobre mim, eu preciso ser obediente a Ele. Eu preciso cumprir todos os mandamentos que nesse dia te ordeno. Versículo 1 que nós lemos. Isso é importante. Veja bem, Deus chegou para Abraão, Abraão, faz o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela. Em outras palavras, Deus chamou Abraão para deixar tudo que lhe era familiar, tudo aquilo que era da família dele. Você vai largar aí que eu vou te levar para um lugar desconhecido. Olha só que doideira. À medida que Abraão foi obedeceu, Deus então começou a revelar seu plano para ele, passo a passo. Ele saiu. Sabe por quê? Deus não queria que Abraão simplesmente chegasse no lugar. Deus queria que Abraão dependesse dele, porque Deus queria conduzir Abraão até lá. Deus queria conduzir Abraão até lá. Deus não quer só que você saiba qual é o fim, aquilo que Ele vai te dar hoje ou amanhã. Ele quer andar com você até lá. Ele quer que você entenda que Ele quer andar com você. Por isso Ele não te revela tudo de uma vez. Ele vai te revelando. Ele vai falando com você. Como Ele fez com o povo do Egito. Olha, vou tirar vocês daí. Vou levar para uma terra. Vou fazer isso. Aí foi falando. Até hoje Israel é uma grande nação. Já tentaram acabar com Israel, mas não conseguem. Israel, quando saiu do Egito, não sabia manusear uma espada. Eles eram todos, faziam tijolos. Eram criadores de gado. Hoje, Israel hoje, se lançarem um míssil para Israel, ele tem um detector de míssil, ele explode os mísseis no ar. Isso porque Deus está caminhando com eles. Diga assim, há uma crescente. Porque se Deus revelasse tudo, o plano total para cada pessoa, para mim, para você, a gente começaria a perseguir o sonho, ao invés de perseguir a Deus. A gente focaria aquilo que nós queremos lá. E deixaríamos Deus, porque Deus não quer só te dar, Deus quer caminhar com você. Deus não quer, por exemplo, que você vá na loja sozinho e compre aquilo, Ele quer te levar na loja. Ele quer ajudar você a escolher. Ele quer negociar a compra com você. Ele quer estar contigo. Isso é motivo de glória. Diga, Deus quer ficar comigo. E ao seguir Deus, Abraão então foi descobrindo que a terra, foi descobrindo que ser pai era muito bom. Era muito bom, mas ele foi descobrindo algo mais forte, porque Deus foi falando com ele coisas.
Como falou em Gênesis 15:1, ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. Isso é maior e é mais poderoso do que ter coisas. Saber que Deus é o meu escudo, saber que eu teria uma grande recompensa vindo de Deus. E o interessante é que Gênesis 15:1 aconteceu depois que Abraão resgatou Ló da mão dos reis, e depois que ele deu o dízimo para Melquisedeque. Foi que Deus falou isso para ele. E aí eu faço, caramba, porque eu tenho que procurar entender, porque a Bíblia diz, depois dessas coisas, depois que isso aconteceu, Deus falou isso para Abraão: não temas, Abraão. Quando eu vejo o que Deus falou depois que ele resgatou Ló, eu vejo família. Pessoa que tem zelo pela família, a pessoa que protege a família, a pessoa que tem a família como algo poderoso, algo maravilhoso, e a pessoa que é fiel a Deus, ele é o escudo. E ele tem recompensa. Porque a verdadeira recompensa de Deus é o próprio Deus em nós. A verdadeira recompensa não é um carro zero, não é uma casa nova, não é ter filho, não é viajar. A verdadeira recompensa de Deus é ter Deus em nós. É Ele ser o nosso escudo, é Ele continuar caminhando conosco, é Ele nos levar para pastos verdejantes. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ah, vão te jogar na cova dos leões, Ele vai estar com você. Tu vai entrar numa fornalha, Ele vai estar com você, aonde for. Essa é a maior recompensa que o homem pode ter. É o próprio Deus. E Deus nos chama, como chamou Abraão, para ver se nós vamos seguir a Ele, mesmo sem saber todos os planos que Ele tem para você. Você sabe o que Deus tem para você? Eu não sei. Eu sei que eu fui fazendo. E com certeza eu retardei muitos planos de Deus na minha vida. Com certeza eu acho que eu ainda vou retardar algumas coisas que Deus quer fazer na minha vida. Mas com certeza, hoje nós temos aqui na cidade de Macaé 3 congregações, sendo uma própria, que começou com quase ninguém lá em casa. É porque Deus foi me revelando coisas passo a passo. Você foi fiel a isso? Você fez isso, então agora vamos para outro passo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vem. Vou fazer você pai de uma grande nação. Só que não aconteceu assim. Abraão saiu. Só que ele levou Ló. Ele não tinha que ter levado Ló. E Deus então, parou de falar com Abraão. E a Bíblia diz que depois que Abraão separou de Ló, Deus voltou a falar com Abraão. Abraão retardou um tempo. Abraão e Sara retardaram um tempo quando fizeram um filho em Agar. Mas Deus foi revelando coisas. Quando nós damos um passo de obediência, então Ele nos dá o passo seguinte. Quando você dá um passo de obediência, eu creio que os anjos devem ficar torcendo por nós, irmãos. Você crê nisso? Eu creio. O Espírito Santo deve, vai. Quando a gente faz, ele vai. Quando a gente não faz, ele, puxa. Vai tentar de novo, vamos tentar de novo. Quando nós damos um passo de obediência, Deus fala, esse aí eu posso. Vamos mais um pouquinho então. Vou te dando. Porque Jesus estabeleceu um princípio de passo a passo. Jesus falou isso lá em Mateus 25, 21, em Lucas 16, 10. E que é de suma importância e é primordial, é essencial na busca da vontade de Deus. Para nós sabermos qual é a vontade de Deus. Olha o que diz Lucas 16, 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Mateus 25, 21. Foste fiel no pouco. Espera aí que deu problema aqui.
Está aqui. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Jesus falou isso. Deus nos chama para pequenas coisas primeiro. Deus coloca sobre nós pequenas coisas, antes de nos chamar para as coisas grandes. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Passo a passo em obediência. Se você não for fiel no muito, você nunca vai fiel no pouco, você nunca vai chegar no muito. Vai ficar parado até você ser fiel no pouco. Naquilo que é pequeno ainda. Aquilo que Deus espera para te dar algo maior. Porque muitos esperam e querem ser respondidos em seus sonhos. Se eu perguntar aqui o que é que você espera, o que é que você quer, muitos esperam ser respondidos em seus sonhos, desejos e até necessidades, mas não são fiéis. Não são obedientes nas mínimas coisas. Não são obedientes nas mínimas coisas. Deus não quer que você, no início, Ele não quer que você seja obediente em coisa grande. Ser fiel no pouco. E se você não está fazendo o que sabe que é para fazer, fala para a pessoa que está perto de você, segura o lombo. Se você não está fazendo aquilo que você sabe que tem que fazer, não espere que Deus confie em você coisas importantes e coisas grandes. Não espere isso. Se você não tem feito o mínimo, aquilo que é pequeno, e eu não quero aqui dizer o que é, porque cada um tem o seu mínimo. Se você não tem feito aquilo que é essencial, a mínima coisa, mas você espera coisa grande acontecer com você, eu quero te dar uma notícia muito triste. Isso nunca vai acontecer. Porque Deus vai te dar o muito se você for fiel no pouco. Deus vai te colocar como cabeça se você for fiel no pouco. Devagar. Vai sendo fiel. Vai sendo obediente. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, versículo 1 que nós lemos, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, Yahvé, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas fielmente. Se você fielmente obedecer, se você ouvir a voz do Eterno, se você for fiel ao seu compromisso com Deus, e não me venha com a historinha que você fica em casa assistindo o programa evangélico. Ser fiel, obedece, faça o mínimo com Deus. Ele diz que nós não devemos deixar de congregar, por exemplo. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Essa história de ver programa evangélico em casa, irmãos, isso é furada, é antibíblico. Quem não vai para a igreja, não estou dizendo aquele que assiste em casa e vai para a igreja, não. Hebreus, Novo Testamento, 10, 25. Não vamos deixar de ir para a igreja, não vamos deixar de congregar. Isso é o mínimo. Não lemos a Bíblia, não oramos, não somos dizimistas, não somos ofertantes. Em mínimo. Como Deus vai colocar no muito? Como Deus vai dar revelação? Como Deus vai transformar a minha vida?
Certa vez um irmão era dizimista fiel, ganhava salário mínimo. Só que Deus abençoou ele. Passou a ganhar muito dinheiro. E o pastor viu que ele tinha parado de dizimar. E aí o pastor que chamou ele, cara, o que houve? Pastor, eu estou com um problema sério. O que é? Ora por mim, pastor, eu não estou conseguindo dizimar. Mas você era dizimista quando ganhava o salário mínimo? Pois é. Agora eu não consigo. Tem um negócio me prendendo. Só ora por mim, o pastor, cheio de revelação de Deus, falou, claro, se ajoelha aqui. Senhor, o Senhor conhece o coração desse homem. O Senhor sabe que quando ele ganhava o salário mínimo, ele era fiel. Ele não roubava o Senhor, como está no livro de Malaquias. Mas agora, ele está ganhando muito. Ele está com problema. Então, Senhor, a minha oração é que ele volte a ganhar um salário mínimo. Que é isso, pastor? Rapaz, só desse jeito. Você tem que voltar a ganhar salário mínimo para você ser fiel. Sabe que isso acontece? A pessoa é fiel. Estou falando só de dízimo, não. Fiel na igreja, ajudar as pessoas, tem programação na igreja, está junto, tem alguém precisando de alguma coisa, ajuda. Mas quando começa a crescer, para. Já diz que não tem mais tempo. Eu já falei aqui que Deus não vai arrumar emprego para ninguém para tirar ele da igreja. Quem arruma isso é Faraó, que dá trabalho. Em outras palavras, é o próprio capeta, para tirar a pessoa da igreja. Então ele já não faz mais o que fazia antes. E aí, não tem motivo de estar na igreja. A nossa oração esses dias, já tem um tempo, é: Senhor, cria motivo para fulano voltar para a igreja. Aí acontece de ficar desempregado, acontece de ficar doente, acontece de ter problema. Aonde vai? Para a igreja. Volta para a igreja. É assim que Deus faz. Então, quando nós nos tornamos independentes de Deus, acabou. Acabou. Aí vem as maldições. Quer ver as maldições? Vai casar e quem vai ficar com a sua mulher é outro homem. Os casados digam amém. Começa a ler aqui. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o filho. O Senhor mandará sobre ti maldições, confusão, repreensão em tudo que fizeres. Confusão, tem gente confusa. De repente fica confuso. O Senhor te encherá de doença, ferirá com doenças devastadoras, febres e inflamação. Olha, quando eu começo a ficar ruim, eu vou para cá. Senhor, o que tá? Eu procuro aqui nessa lista aqui. Se eu tiver alguma coisa nessa lista, alguma coisa está errada. Eu estou cheio de obedecer a Deus. Eu deixei de ser fiel a Deus. Úlcera, versículo 27. Afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Versículo 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem terá relações sexuais com a tua noiva. Olha que coisa horrível. Mas sabe, quando Jesus veio, ele já não veio mais com essa leitura. Jesus veio assim: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Jesus quer você, quer a mim, por amor. Não porque vai ter uma doença na minha casa. Não porque minha mulher vai deitar com outro homem. Não porque eu vou ficar maluco. Não. Jesus me quer e quer você, se você quiser. Mas tem que ser por amor. Por dedicação, por vontade. E saiba de uma coisa: descanse em Deus, que Ele não é um Deus de miragem. Ser fiel no pouco,
que Ele vai te colocar no mundo. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer agora do que depois ter que fazer muitas coisas para melhorar. O Evangelho é um Evangelho preventivo. Só que muitos usam para apagar incêndio. O Evangelho é para não ter um incêndio, mas as pessoas usam para apagar o incêndio. O Evangelho não é para parar a dor de cabeça, o Evangelho é para não ter dor de cabeça. O Evangelho é assim. Tem pessoas que usam Jesus, o Evangelho, como uma novalgina. Parou a dor de cabeça, ele esquece, não vai ao médico. Aí tá bom. Mas nós não somos assim. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer um momento de louvor. Cadê o pessoal do louvor? Aleluia. Queria convidar você, se você quiser, vir aqui na frente. Vamos cantar uma música juntos, vamos adorar o Senhor.